Bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos reunidos nesta manhã de domingo. Segundo domingo do ano de 2022, para aqueles que nós ainda não havíamos visto. Feliz ano novo para você, para sua família. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus conduza seus planos e sonhos ao longo desse ano. Também aqueles que estão nos acompanhando, temos alguns irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela transmissão. Nossa gratidão a Deus por sua vida e também queremos desejar a você um bom dia e um bom domingo. Meus irmãos, nós queremos nesta manhã, nesse início de culto, orar a Deus mais uma vez, colocando diante do Senhor vidas, famílias, irmãos queridos que têm sido alvo das nossas orações. E dentre esses, como nós temos compartilhado e compartilhamos no grupo a vida do Hélio, a vida da Ares, que na segunda-feira fizeram os exames mais apurados, o teste de Covid, e deu positivo. Eles estão em casa. Falei com o Hélio agora pela manhã, e ele disse que está em progressão, em melhoras. Então, louvado seja Deus por isso. E eu quero pedir a você, encarecidamente, que você continue orando pela vida do Hélio, pela vida da Ares, para que eles possam cumprir mais esses dias agora dessa semana e logo mais possam estar aqui conosco novamente. Então, vamos orar pela vida deles. Vamos orar também pela vida do nosso querido irmão Wagner. Nós temos lembrado sempre do Wagner, do seu tratamento. Essa semana ele fez a biópsia, que estava aguardando a liberação do convênio, um exame delicado, um exame onde poucos laboratórios em São Paulo eram especializados a fazer, e graças a Deus, Deus respondeu às orações, e ele fez essa biópsia. Agora está aguardando o resultado para saber os próximos passos. Vamos continuar orando pela vida da nossa querida irmã Ildaci. Eu fico muito feliz em vê-la aqui nesta manhã. Orar pelo seu tratamento, orar pela sua saúde, pela sua restauração. Vamos continuar colocando e também colocando diante de Deus e também orando pelos irmãos. Temos tido aí surtos, não é mesmo? De gripes, resfriados mais fortes e até mesmo de uma volta e alta contaminação aí por conta da Covid. Isso daí os jornais têm relatado, têm mostrado e nós temos visto, né? Então, continuar com os cuidados, continuar com toda a forma, né, que nós já aprendemos ao longo desses últimos 2 anos de viver, para que possamos aí nos prevenir. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu convido você a orar juntamente comigo e apresentando esses pedidos e nossa igreja diante do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma manhã que o Senhor nos dá. Obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado por adentrarmos a esse segundo domingo do ano de 2022 e nós pedimos, ó Pai, a graça, a misericórdia do Senhor sobre esse ano. Ó Deus, colocamos diante do Senhor irmãos queridos, amigos queridos, que têm passado por momentos delicados nestas primeiras semanas do ano. Lembramos do Hélio, lembramos da Ares, lembramos da mãe da Ares, a dona Nenê também. Ó Deus, que o Senhor possa continuar a derramar da Tua graça e do Teu poder sobre o lar deles, trazendo cura, restauração, dando a eles força, e que nos momentos difíceis eles possam ser amparados, aliviados pelo Senhor. Continuaremos em oração, na certeza de que logo mais estaremos juntos, e glorificando e exaltando o nome do Senhor pelos motivos de gratidão. Oramos também pela vida do Wagner, pedimos a Deus que o Senhor continue a dar a continuidade ao seu tratamento e aquilo que ele tem vivido. Ó Deus, que ele possa ter as dores aliviadas, ele possa ter ali os momentos de dificuldade que ele tem passado, aliviados pelo Senhor. Obrigado pela vida da nossa querida irmã Ildaci. Obrigado pelo modo que o Senhor tem cuidado dela, pela restauração que o Senhor tem dado, pelo tratamento, a forma efetiva que tem dado os bons resultados.
Ó Deus, continue a dar força, trazer alegria ao coração da tua serva, e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Lembramos, ó Pai, de famílias, amigos, irmãos, conhecidos, que neste primeiro momento do ano também têm vivido a tensão de estarem resfriados, gripados, crianças, muitas crianças nos hospitais, ó Deus, com crises respiratórias. Ó Deus, nós clamamos a misericórdia do Senhor, ó Pai. Visita a todos esses que estão enfermos. Conduz os médicos, ó Deus, na ministração de bons tratamentos. E acima disso, nós continuamos a confiar e crer no milagre do Senhor. Ó Deus, que todas essas formas de manifestação de problemas de saúde, ó Deus, sejam, ó Deus, sanadas pelo Senhor. Dá a nós um culto de bênção e de paz. Abençoa a nossa manhã. Lembramos, ó Deus, dos missionários, dos pastores, das igrejas que nesta manhã se reúnem para cultuar o nome santo do Senhor, e que possamos sair daqui cheios do poder do Senhor, cheios da plenitude do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, nesta manhã mais uma vez. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Nós queremos mais uma vez, nesta manhã, ler com você um texto que está no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 6. Eu gostaria que ao longo desse mês de janeiro, tivéssemos a oportunidade de repetir esse texto, a ponto de que esse texto ficasse gravado na sua memória e no seu coração. Que você decorasse essa passagem de Provérbios capítulo 6, do versículo 16 até o versículo 19. A ideia é que a cada domingo do mês de janeiro nós estaremos falando sobre uma dessas expressões a qual o texto bíblico nos aponta. Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Se você encontrou, você pode observar comigo. E o texto bíblico nos diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém, meus irmãos? Aqui nós observamos algumas das expressões daquilo que nós estamos delineando como uma anatomia do pecado, um raio-x do pecado, aquilo que desagrada a Deus. Nós entendemos que o pecado, o ato de pecar, não é somente errar o alvo. Algumas definições colocam a seguinte expressão para a questão do pecado: que pecado é errar o alvo. Porém, a realidade que nós conseguimos perceber ao longo da vida, ao longo do desenvolvimento da vida, é que nós, na nossa humanidade, é algo impossível por nós mesmos acertarmos o alvo. Então, o pecado não necessariamente se limita a somente errar o alvo, mas o pecado, ele envolve aspectos que estão relacionados justamente à condição, à natureza humana. Essa forma desgarrada, aonde um dia o pecado nos distanciou do nosso Criador, nos distanciou do nosso Deus, fazendo com que aquilo que é bom, perfeito e agradável, o cheiro bom, suave do Senhor, ele fosse desapercebido das nossas esferas, das nossas percepções. Aqueles que, ao longo desses últimos 2 anos, tiveram Covid, um dos sintomas que foram presentes foi a falta do paladar, a falta do olfato. Muitos perderam essas percepções e viram o quão horrível é comer uma comida e não ter o sabor, o quão horrível é estar num ambiente e não perceber o cheiro. Existem irmãos, pessoas queridas que até hoje lutam para recuperar essas percepções, recuperar esses sentidos. E o pecado, ele faz isso. O pecado, ele rouba do ser humano
essa percepção da presença de Deus, essa percepção do bom perfume de Cristo, essa percepção do quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Enfim, o pecado faz tudo isso. E diante dessas expressões, nós vemos aqui formas a qual Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele cataloga, dizendo que existem coisas que o Senhor abomina, existem coisas que o Senhor odeia. Na última semana nós falamos sobre essa questão dos olhos altivos, olhos arrogantes, olhos perniciosos, olhos que observam de cima para baixo, cheios de soberba, cheios de arrogância, pessoas que se sentem ali na posição de Deus e tentam agir como Deus, e Deus abomina isso. Deus abomina isso. Deus, ele dá atenção ao espírito quebrantado, ao coração contrito, a pessoas humildes, a pessoas que se apresentam como servos e não como senhores. Porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor das nossas vidas, amém, meus irmãos? Jesus é o Senhor das nossas vidas. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida ao longo desse ano de 2022. Deixe o Senhor Jesus ser o Senhor do seu lar, ser o Senhor dos seus filhos, ser o Senhor das suas finanças. Não tente ser altivo no modo de administrar a vida, entendendo ou percebendo ou fazendo da sua forma. Mas a segunda expressão que nós vamos falar hoje é sobre essa expressão da língua mentirosa. Algo que é abominável, algo que traz tristeza ao coração de Deus. E nós entendemos e sabemos, e dentro das nossas constituições, das nossas matrizes familiares, algo que nós fomos ensinados desde os nossos primeiros momentos de vida pelos nossos pais, é que mentir é algo errado. Acima das constituições soberanas e divinas, nós podemos dizer que o reforço familiar veio a nós até mesmo de um modo muito mais intenso do que necessariamente uma observação onde pessoas pegaram as escrituras e falaram: você está vendo que aqui a Bíblia está dizendo que mentir é errado, é pecado? Porque dentro da constituição da humanidade entende-se desde muito cedo que mentir é errado. Mentir traz algo que desastroso, e Deus, ele não se alegra com isso. Parece até mesmo que nessa fala nossa, nessa manhã, nós vamos chegar a algumas conclusões redundantes, porém necessárias e precisas. Porque, como disse, o pecado, ele tem distanciado pessoas de Deus. E pessoas distanciadas de Deus, seja ali nas suas práticas físicas, emocionais, psicológicas, o seu coração distante de Deus, são pessoas que estão mentindo e criando mentiras para si mesmo. Mentem inicialmente para si mesmo e logo depois desenvolvem a atitude da mentira para com os outros. Deus, ele nos relata, logo no início das Sagradas Escrituras, no livro de Gênesis, quão forte e pernicioso é o poder da mentira. Vemos ali a serpente, certamente ali possuída ali pelo inimigo, representando ali as forças do mal, representando ali as forças diabólicas, lançando mentira, mentindo ao primeiro casal. Não foi bem assim que Deus disse. E a mentira, ela é sutil. A mentira, ela tem esse aspecto aparente de leveza. Porém, os seus danos são profundos, os seus danos são desastrosos. E nós vemos que a humanidade sofre até hoje por conta de uma mentira, aparentemente sutil, que foi pronunciada, dizendo: não é bem assim que Deus disse. E hoje nós observamos ainda mentiras que estão sendo apresentadas a todo momento. Mentiras que são cultivadas dentro de casamentos, mentiras que são cultivadas dentro de lares, mentiras que são cultivadas no relacionamento entre filhos com seus pais, mentiras que são até mesmo presenciadas dentro da igreja de Jesus Cristo.
E nós precisamos entender que isso é algo abominável aos olhos de Deus. Isso é algo impraticável diante de um Deus que é verdadeiro, que é santo, que é puro, que é reto. Porque a mentira afronta diretamente a pessoa de Deus. Nós queremos que 2022 seja um ano melhor. E nós vamos entender que esse ano vai ser melhor, não porque a economia melhorou, ou porque foi sancionada uma nova lei, ou porque teve um aumento de R$112 no salário mínimo. Não é por isso. O ano vai ser melhor porque certamente Deus fará coisas grandes e extraordinárias dentro de nós. E nós precisamos eliminar tudo aquilo que afronta diretamente o nosso Pai, afronta diretamente o nosso Deus. E como já foi dito certa vez para você, e nós ressaltamos, mentira é pecado. Mentira é pecado, seja lá qual for a esfera da mentira. Isso é algo desastroso, danoso. E nessa manhã eu quero observar um exemplo bíblico que nos é apresentado acerca de uma mentira que fez com que vidas fossem ali à prova, vidas fossem o preço dessa mentira praticada. Eu convido você mais uma vez a observar o texto bíblico e vai lá para o livro de Atos, Atos capítulo 5, e não tem como observarmos, nós temos outros exemplos, mas esse exemplo é um exemplo muito contextual, uma mentira pactuada, ali uma prática que foi arquitetada, e essa mentira, ela teve resultados que foram resultados marcados nas Escrituras para o nosso exemplo, para que não seguíssemos assim dessa forma. Livro de Atos, capítulo 5, relata a história ali de um casal chamado Ananias e Safira. Eu gostaria que você observasse esse relato bíblico, porque ele nos fala algo assim muito preciso, fala algo das formas, inclusive, do que aconteceu nos bastidores da mentira. A mentira, ela tem seus bastidores, ela tem ali a sua forma de planejamento. Mentir não é algo fácil, é algo custoso. E aqui nós vemos isso. Atos capítulo 5 diz assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando para fora, a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Uau, que história! Que momento! Eu não sei você, mas eu fico às vezes criando essa imagem na cabeça. A imagem de um casal que ali diante de algumas práticas que estavam acontecendo na igreja do Novo Testamento, práticas boas, excelentes, práticas verdadeiras.
O capítulo 4, que antecede aqui o texto que nós lemos, ele logo no seu final, ele fala do amor que havia entre os primeiros cristãos, falando que não havia diferença entre eles compartilhavam aquilo que tinham, eles não escondiam o que tinham em detrimento do seu próximo. Havia um contexto, e nós não podemos nos esquecer, que é um contexto de perseguição, onde pessoas estavam deixando suas casas, onde pessoas estavam perdendo aquilo que tinham de segurança, perdendo os seus trabalhos, suas fontes, suas rendas. E ali naquela comunidade, haviam alguns que podiam dar assistência aos que estavam passando necessidade. E aqui o passar necessidade, não é aquele passar necessidade do tipo, hoje não tem, hoje tem o pão, mas não tem a manteiga. Não, era algo assim, não tinha nada. Não tinha pão, não tinha manteiga, não tinha café, não tinha casa, não tinha teto. Então as pessoas estavam necessitadas do pão cotidiano, necessitadas às vezes da vestimenta, necessitadas do acolhimento, e esse amor entre os irmãos. E aí nós podemos entender o porquê que a Bíblia fala tanto do amor. A Bíblia fala tanto do amor porque o amor produz verdade nos corações, ao contrário da mentira, que produz soberba, arrogância, uma vida de fake news, uma vida de ilusão, de máscaras. O amor, ele tem esse poder, essa capacidade de limpar o terreno, de preparar o terreno para a boa semente do Evangelho. E aqui nós vemos que esses irmãos viviam assim, e havia um certo homem chamado Barnabé. O texto bíblico nos mostra nos últimos versículos do capítulo 4, que este homem, movido pelo amor, movido pela verdade, ele vendeu uma das suas propriedades e doou aquilo que tinha para suprir os necessitados. Uma bela imagem, um belo exemplo, pautado no quê? Na verdade. É algo que o contexto exigia, necessitava. A verdade produzida, ela era evidenciada pelo bom exemplo. A verdade era a marca da constituição dessa igreja nova que estava surgindo, desses irmãos que estavam se agregando, judeus, gentios, ali pessoas vindas de outras culturas, mas que estavam se deparando com Jesus Cristo e reconhecendo, eu reconheço Jesus. O que une os desiguais? O amor. O que une os desiguais? A verdade produzida por corações marcados pelo amor. E esse amor não é um amor qualquer, não é um amor temporário, não é um amor passageiro, é um amor que tem nome, é um amor que é uma pessoa, e esse é Jesus, meus amados irmãos. Jesus é esse que é a marca predominante que faz com que as esferas do nosso coração, que produzem mentira a todo momento, elas possam ser ressignificadas para produzir a verdade. Porque por nós mesmos, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele peca a todo momento. Nós tentamos de todos os modos e jeitos dar o nosso jeitinho, e seja lá o jeitinho brasileiro aqui para nós, como para outros em outras culturas, existem os seus jeitinhos também. Mas Ananias e Safira, movido por todo esse movimento da verdade que estava acontecendo ali, eles tramaram algo que desagradou, a começar a Deus. Vemos que diante dessa realidade, ali, de uma entrega, diante de uma realidade de poder evidenciar a verdade, eles seguiram por um caminho que foi um caminho deturpado. Foi um caminho aonde eles entre si, a minha Bíblia aqui, ela diz que eles consertaram entre si, eles ajustaram, eles fizeram um plano mirabolante para que tudo isso acontecesse. Não foi algo que, indo a caminho, eles pensaram e a coisa aconteceu. Não, eles tramaram. Veja só que até para mentir é preciso e exige trabalho. E esse trabalho é um trabalho custoso, que não retribui a paga. É um trabalho que retribui de um modo, como nós vemos aqui, que foi morte.
Eles ali ajustaram, vamos vender o terreno, vamos fazer da seguinte forma, ao invés de entregar todo o recurso, como Barnabé fez, vamos fazer o contrário, vamos entregar somente a metade, e vamos reter isso para nós. Vamos segurar essa outra metade, e vamos reter não somente o valor, mas vamos reter também o que nós consertamos, o que nós nos acertamos. Veja que a trama envolvia mente, envolvia coração, envolvia atitude, envolvia os recursos. Às vezes nós pensamos que o resultado aqui dado a Ananias e Safira aconteceu somente porque eles retiveram parte do que foi o valor da venda. Não! O valor da venda é o que em menor evidência está aqui. O problema maior foi o que eles tramaram no seu coração. Eu acredito, e aí é a minha cabeça, que se eles tivessem agido com verdade, chegado diante dos pés dos apóstolos, ali, aonde os apóstolos estavam, né? Aonde havia a mesa para que as ofertas fossem recebidas, e eles fossem sinceros, tivessem agido com verdade, falando: olha, nós vendemos lá o terreno por 50, eu trouxe 25, os outros 25 estão comigo, e é isso e pronto. É a verdade. Eu acredito que talvez a história tivesse sido outra. É lógico que tem outras observações a serem feitas. A questão do desapego, a questão do material, a questão do desprendimento. Certamente, haveriam outras observações. Mas eu acredito que a pauta da verdade os acompanharia. Diante disso, nós vemos que a mentira, ela é algo que, diante dos olhos de Deus, é algo que é impraticável. A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele tem prazer quando a verdade, ela é pronunciada. Lá no livro de Provérbios, que nós estivemos há pouco, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: olha só o que diz, Provérbios, capítulo 12, versículo 2, quando observa que há prazer quando a verdade ela é praticada. Diz assim: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará. Então, em outras expressões aqui, está falando: olha, o homem que anda pelo caminho da verdade, o homem que anda pelo caminho da luz, ele alcançará o quê? O favor do Senhor. Há prazer nisso, há resultados positivos nisso. E nós sabemos que dormir à noite com a cabeça em paz de que o que nós fizemos foi a verdade, é algo que não tem preço. É algo que traz um bom sono, é algo que traz leveza na vida, é algo que, quando em qualquer momento formos apontados, questionados, nós não nos assustaremos, porque não há práticas ocultas, mentirosas, intencionais, praticadas por nossas vidas. Vocês já viram essa realidade, às vezes, de pessoas que devem na praça, assim, nas esferas judiciais, esferas criminais, devem, em alguns lugares, são pessoas que andam assustadas. Vem um policiamento na rua, se assustam, por quê? Há algo que as condena. Assim como também pessoas quando estão em mentira. Basta às vezes um questionamento um pouco mais forte, e pessoas que tem o poder da argumentação, da persuasão, psicólogos e outros, né? Peritos, não precisa de muito, é só fazer algumas perguntas, né, Osmani, mais retóricas, a pessoa fala: eu me entrego, eu me rendo, foi eu que fiz isso mesmo. Às vezes nem é esse o alvo, mas as pessoas se entregam. Por quê? A mentira traz pesos, traz condenação, traz ali um fardo sobre as pessoas, que é um fardo subhumano. E isso, de fato, não traz nenhum tipo de prazer. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E aqueles que andam por esse caminho de forma entregue, de forma intencional,
são filhos deste que é o pai da mentira, são filhos de Satanás. Porque Satanás, ele mente desde o princípio, ele continua mentindo até agora e ele influencia os seus para que a mentira seja praticada. É por isso que nós não podemos lidar de forma amorosa com a mentira dentro dos nossos lares. Os pais aí que têm seus filhos, que têm os casamentos, os relacionamentos, procurem sempre agir na pauta da verdade. Não acobertando mentiras que são visíveis e estão ali sendo praticadas, porque o peso dessas mentiras poderá ser a morte. E não somente morte física, mas a morte dos sonhos, a morte dos propósitos de Deus na vida das pessoas, a morte dos ideais, a morte da forma construtiva da vida. Isso produz morte, meus amados irmãos. Isso tudo é algo que nós podemos observar que, com base no texto de Provérbios capítulo 6, Deus, ele abomina. Deus, ele não tem prazer. Deus, ele é aquele que, na lei, é expresso que Deus, ele não compactua com a mentira. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, fala algo muito interessante, que são princípios pautados na lei. Às vezes nós observamos e falamos, não, isso é coisa nova, mas não, na lei de Deus, na lei dada, nos mandamentos, o versículo 16 do capítulo 20 de Êxodo diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta. Não haja de forma duvidosa contra o teu próximo. Em outra expressão, Deus está falando, quando isso acontece, isso está acontecendo diretamente contra mim, porque a imagem do meu próximo é a imagem de Deus. Quando eu olho para os irmãos aqui, eu vejo o que? A imagem e semelhança de Deus. E isso é lindo, porque é algo assim que nos mostra a diversidade, alturas, conhecimentos, cores, intelectualidades, formas de vida, constituições familiares. Isso é a imagem e semelhança de um Deus que é, assim, imensurável, que nós não conseguimos descrever. Se quiséssemos descrever aqui as características de todos, nós chegaríamos no momento onde nós falaríamos, eu não consigo. E Deus, ele é indescritível. E aqui nós vemos Deus falando, olha, não digas falso testemunho contra o teu próximo. Ainda na lei levítica, lá no capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículo 11, é dito de forma expressa, categórica, dizendo, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Meus irmãos, e eu quero dizer para os irmãos que algo que destrói uma família, algo que tem o poder para destruir uma igreja, algo que tem poder para destruir uma amizade, é a mentira. É a mentira. É por isso que nós somos exortados a tratar de um modo enérgico contra a mentira. O Senhor, ele diz aos pastores, ele diz àqueles que dirigem as igrejas do Novo Testamento, não compactuem com a mentira. E nos dias de hoje, ainda é assim. Mentiras que vêm a nível público, mentiras que são talvez tratadas nas entrelinhas da história da igreja, nos cantos e recantos do ambiente da igreja de Jesus Cristo. Isso não pode acontecer. E quem vai combater esses princípios de mentira? Somos nós. Nós não podemos ser aqueles que, diante do recebimento de uma mentira, nós concordemos com essa mentira e sejamos transmissores da mentira. Nós temos sempre compartilhado isso no grupo de diretoria da nossa igreja. Se chegar algo para você que é um burburinho, que é uma mentira, que é uma fofoca, ali, no momento exato em que chega, nós temos que colocar um ponto final. Nós não podemos deixar isso
proliferar. Não podemos deixar isso contaminar e gerar o que nós vamos ver mais à frente, que é a contenda, a briga, a discordância entre os irmãos. Então você precisa fazer esse autopoliciamento com você mesmo, dizendo: eu preciso sondar o meu coração, e se porventura há alguma mentira, eu preciso pedir perdão a Deus e falar a verdade, agir pelo campo da verdade. E Deus é esse, que está do lado da verdade. Ele ama um coração contrito, Ele ama o pecador arrependido, e Ele nos ama, meus amados irmãos. Às vezes nós pensamos que se formos apresentar a Deus aquilo que no íntimo do nosso coração tem passado, Deus vai ficar assustado. Não, Deus já viu, Deus ele já sabe, Deus ele já conhece o que passa no seu coração. O que é preciso é você se arrepender, é você reconhecer, é você se redimir e pedir a Deus o perdão. Mas, meus amados irmãos, eu quero dizer que, olhando mais agora para o lado da nossa igreja, se porventura chegar qualquer tipo de mentira a você, qualquer tipo de burburinho, qualquer tipo de fofoca, não seja o pivô para que isso se perpetue. Não seja a labareda que vai aumentar o fogo. Não seja o transmissor, mas seja aquele que, diante de uma apuração, você vai pôr um ponto final. Porque o nosso Deus, ele está do lado da verdade. Ele está do lado da verdade. Deus ama a verdade. Deus, ele entende que a verdade acompanha aqueles que um dia reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus, ele olha e ele vê a marca distintiva nos seus filhos, entre muitos outros, a marca da verdade. Eu fico imaginando quando Deus ele olha lá do alto do céu e ele vê milhões e milhões de pessoas sobre a terra. Imagina só, eu acho que essa figura, essa visão é mais ou menos quando nós estamos diante de um formigueiro, sabe? Formigueiro, que você dá uma batida no formigueiro e ali sai centenas, milhares de formigas e você começa a olhar para você, tudo é formiga, tudo é igual. Mas Deus, ele consegue, em meio a esse formigueiro da humanidade, observar: aquele é justo, aquele é reto, aquele anda pelo caminho da verdade. É aquela apuração que Deus fez quando o inimigo estava questionando a integridade de Jó. Vistes lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu acredito que não havia somente um homem na terra naquele tempo de Jó. Haviam milhares, mas Jó se destacava porque andava pelo caminho da verdade, e a verdade agrada a Deus. Que assim seja, meus amados irmãos, ao longo desse ano. Nós falamos inicialmente que precisamos ter um olhar que é um olhar humilde, um olhar temente a Deus. Não pode ser um olhar altivo, um olhar de soberba. E isso só será possível quando nós tomarmos essa decisão. Mas hoje nós estamos vendo sobre essa realidade que Deus ele abomina aquele que anda, aquele que vive, aquele que se alegra na mentira. E a realidade de Deus é: eu abomino isso. Eu não me alegro com isso. Eu não tenho prazer nisso. Isso se chama pecado. Isso traz distanciamento entre a pessoa de Deus e a sua pessoa. E o desejo de Deus, a vontade de Deus, perpetuada por meio das Sagradas Escrituras, dos exemplos e da ação do Espírito Santo, é conduzir você pelo caminho da verdade. Que assim seja ao longo desse ano de 2022. Que você ande pelo caminho da verdade. Porque andando por esse caminho, eu quero dizer para você, a bênção de Deus certamente estará sobre você e você estará alegrando o coração de Deus. Ensine seus filhos a falar a verdade. Ensine e difunda isso no seu relacionamento para que vocês possam falar a verdade. Independente de que verdade é esta, que haja verdade. Que na nossa igreja nós possamos caminhar pela pauta da verdade. Olhar com um olhar de compaixão
e caminhar pelo caminho da verdade. Sempre, porque aonde a verdade está, certamente a presença de Deus ali também está. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e que essa atitude, essa característica seja presente ao longo desse ano na sua vida, como tem sido até aqui. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Eu acredito que, como falei no início, por nós mesmos é algo impossível, mas Deus pode nos ajudar. Nós não conseguimos acertar o alvo, nós não conseguimos acertar e falarmos, olha, sem Deus, ainda assim eu falo a verdade. Não, nós não conseguimos. Deus é esse que faz o filtro, Deus é esse que promove a transformação, Deus é esse que faz da nossa água salobra se tornar uma água doce. Deus é esse que faz dos nossos maiores pesadelos se tornar bons sonhos. Deus é esse que faz das nossas mentiras serem transformadas em atitudes e decisões que sejam verdadeiras. Então eu quero convidar você a orar nesse momento. E se neste momento você quer consagrar a tua vida ao Senhor, para que você continue andando nesse caminho, para que você possa ter talvez ali mudanças, áreas transformadas, nós precisamos, carecemos. Eu quero convidar você nesse momento, aí no seu lugar, junto comigo, a ficar de pé e vamos orar ao Senhor. O meu desejo neste ano é caminhar pelo caminho da verdade. Amém. O meu desejo é ir pelo caminho da verdade, é eliminar a mentira, é tirar da minha frente tudo aquilo que é duvidoso, tudo aquilo que tem a imagem, a sombra do inimigo. Aonde há sombra de dúvidas, ali não há presença de Deus. Aonde há a marca do pecado, ali não há a bênção de Deus, meus amados irmãos. Vamos andar pelo caminho da verdade, porque o caminho da verdade gera vida, gera benefícios, gera leveza. O caminho da verdade gera um molde em nós, que é um molde de Jesus Cristo. Que assim seja nesse ano. E nós vamos produzir um ano diferente. Como disse, a diferença do ano não está num novo governo, a diferença do ano não está no aumento de salário mínimo, a diferença do ano não está numa nova vacina, a diferença do ano está naquilo que Deus produzirá em nós e nos moldará à imagem e semelhança dEle. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela forma que o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por destacar que o Senhor é o caminho de luz, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e é nesse caminho que nós queremos andar. Ó Deus, que haja verdade nos nossos negócios, que haja verdade no nosso trato profissional, que haja verdade na nossa família, no nosso relacionamento. Ó Deus, que não haja nada encoberto na nossa conversa com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos. Ó Deus, traz a luz ao coração, talvez de jovens que tentam e pensam que podem enganar os seus pais. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus. Traz luz às famílias que têm vivido uma ilusão, que têm vivido mentira. Isso não é do Senhor, e nós entendemos que esse ambiente pode ser mudado para a honra e glória de Jesus. Ó Deus, que a nossa igreja, ela possa andar por um caminho de verdade, dissipa toda e qualquer mentira que porventura tem surgido, e que a verdade do Senhor seja presente nos nossos tratos, no nosso relacionamento, nos nossos testemunhos, na forma com que anunciamos Jesus e falamos do Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que estão hospitalizados. Lembramos, ó Deus, de amor e de bondade, de irmãos, pessoas queridas. Lembramos do Léo, ó Deus, que está também em recuperação da Covid. Lembramos da Júlia, lembramos dos pais da Júlia. Lembramos, ó Deus, daqueles irmãos queridos que têm vivido momentos difíceis, como a Vanessa, esposa do pastor Daniel. Ó Deus, tem misericórdia, cuida dos teus servos. E que nós aqui, ó Deus, nessa manhã, possamos sair com a decisão de falar a verdade diante do Senhor.
Primeiro, a verdade ao Senhor, e segundo, a verdade àqueles que são imagem e semelhança do Senhor. Toda a honra e glória sejam dados a Ti, e é no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e bendizemos ao Senhor. Amém.